Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª TPC do Projeto EMAI. Olá, Elisângela. Olá, Débora, professores, sejam bem-vindos a mais uma TPC, Projeto EMAI-D. Esperamos que estejam todos com saúde, todos bem. E hoje nossa TPC vai trazer a geometria e a gamificação, que foi um tema de interesse indicado pelos próprios professores, para poder ter um melhor desempenho nas suas atividades em sala de aula. Sobre a gamificação na geometria, qual vai ser o nosso objetivo da reunião de hoje? Nós vamos dar continuidade à unidade temática de geometria, que nós já começamos na nossa TPC passada. Vamos apresentar o conceito de gamificação para aqueles que ainda não estiverem bem familiarizados. Vamos refletir sobre as estratégias possíveis que nós teremos no uso da gamificação para o ensino de novos conteúdos. Vamos propor a utilização da gamificação como forma de diversificar a nossa metodologia de ensino e, dessa forma, também ter um alcance maior na disponibilidade dos alunos em aprender. E vamos apresentar uma proposta de trabalho que envolve o nosso currículo oficial, né, o EMAI, o currículo paulista e todos os documentos que nos orientam aí com a gamificação. Bom, para nós iniciarmos essa formação de hoje, nós estamos deixando aqui uma frase de Morin, que ele fala que o ensinar e o aprender acontece de uma interligação simbiótica, profunda e constante entre os chamados mundo físico e digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada que se mescla, hibridizada constantemente. Então, vamos pensar assim, que quando nós estamos nessa questão do ensino remoto, que hoje nós falamos do além da escola, nós pensamos em dois mundos. Não, não é. Ele é um espaço estendido. Então, é o que está além da sala de aula. Então, é dessa forma que nós damos início a essa formação tão consistente no sentido de falar do gamer. Todas as crianças amam gamer. Quem é que não gosta de jogar? Nós adultos gostamos. Então, imagine a criança e proporcionar o material do EMAI com a proposta do gamer, nossa, vai fazer toda a diferença para você na sala de aula. E com certeza o aluno vai amar. Então, dentro da metodologia, né, que nós utilizamos aí na sala de aula, muito se fala em metodologias ativas. O que é a metodologia ativa? Então, o aluno, ele é o quê? Ele é o centro. Ele está no centro do aprendizado. Enquanto isso, o professor, ele media esses conhecimentos. E com a mediação e o aluno sendo o centro do aprendizado, ele desenvolve o quê? Autonomia. Mas para isso, para desenvolver toda essa autonomia, nós temos que ter alguns recursos, que vem desde a cultura escolar, a questão do espaço, e pensar a tecnologia, e dentro da tecnologia, pensar na avaliação. Então, quando nós falamos de metodologias ativas, nós estamos trazendo aqui apenas um pequeno passo da metodologia ativa, que é o aluno como sendo o centro do seu aprendizado. Tá bom? Então, a pergunta que vai nortear as nossas reflexões agora é como ensinar geometria com recursos tecnológicos. A geometria que já é um desafio tão grande para nós professores, né? Como nós vamos conciliar o ensino desses elementos com os recursos tecnológicos que nós ainda estamos aprendendo a dominar também. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Nosso próximo slide vai trazer para a gente o primeiro passo que a gente pode dar em relação a esse desenvolvimento. E o primeiro passo é entender o que é gamificação.
Agora eu vou pedir para vocês, professores, que estão assistindo a gente aqui pelo canal, para que vocês possam interagir no chat aí embaixo, falar também sobre a gamificação. O que, que você já entende sobre gamificação? O que, que você já conhece sobre gamificação? Esse retorno é importante para nós, para que a gente possa avaliar a relevância dos conteúdos e o quanto a gente está conseguindo contribuir com vocês. Será que a gente já sabe transformar o nosso material, o material que a gente tem na mão, o EMAI, essa unidade temática de geometria em game? Será que a gente já tem essa condição? Seguindo no nosso slide, a gente vai entender um pouquinho mais o que seria a gamificação. Qual que é o conceito de gamificar? Então, a gente gamifica quando a gente utiliza elementos de jogos para engajar as pessoas na construção de um aprendizado específico. Então, o que acontece muitas vezes? Mas quando eu falo de geometria, os meninos não têm interesse, eles se dispersam porque acham difícil e tal. Então, a gente traz a gamificação como uma alternativa para você despertar o interesse, para você mexer com o raciocínio do seu aluno de uma forma diferente. E trazendo os elementos de jogos, e a gente já vai falar desses elementos, quais seriam eles, a gente consegue um engajamento melhor dos alunos na nossa proposta. Para fazer a gamificação, é muito importante a gente ter esse conceito. Não é necessário a gente só se utilizar de jogos prontos. Nós temos muito boas opções. Eu e a Elisângela vamos deixar aqui na reunião de hoje algumas sugestões para vocês explorarem. Mas não é necessário os jogos prontos só. A gente pode criar jogos dentro de sala de aula que não dependam de recursos muito avançados, que tragam uma estratégia do game como uma forma motivacional para o aprendizado dos alunos. Seguindo aí no nosso conteúdo, no nosso próximo slide, a gente vai responder a pergunta, mas por que gamificar? Por que isso é importante? Por que a gente está falando de gamificação hoje? Porque, além de trazer uma diversificação na metodologia do professor, que também é um objetivo, a gente diversificar os nossos métodos para poder atingir as diversas formas de aprendizagem dos alunos, a gente desperta maior interesse do aluno, a gente desenvolve o raciocínio do nosso aluno por outras vias, né? A gente traz uma série de estímulos, a gente pode trazer estímulos visuais, a gente pode trazer estímulos em que o aluno participa da criação de regras de um jogo, em que o aluno é premiado. Então, a forma dele raciocinar sobre uma atividade, quando ele tem esses estímulos, encontra vias completamente diferentes do que apenas a nossa metodologia tradicional de ensino. Auxilia na resolução de situações, problemas, porque o que é um game? Um game nada mais é a proposta de um problema que se torna um desafio para o aluno, a solução desse problema no game, e isso vai trazer para ele algum tipo de recompensa, uma pontuação, ou algum nível que ele passe no jogo para frente, enfim, depende da estrutura do jogo que a gente estiver utilizando. E, que é muito importante, traz o elemento diversão, que é um elemento muito presente na vida das crianças e na vida dos jovens, o elemento diversão faz parte do contexto deles. Então, só por ser uma estrutura de game, ele já entende que ele está se divertindo, e ele vai fazer isso aprendendo o conteúdo que você está levando para ele também. E aí, o que seria esse divertir? Por que isso é tão importante para a criança, para o adolescente, quando ele está no contexto dele, no contexto social? Porque a gente vai para algumas pesquisas, e essa pesquisa a gente está trazendo, vamos deixar depois a referência, né, mas no final dos nossos slides, para quem quiser ter acesso ao estudo completo, é muito interessante. A teoria do flow. O que seria essa teoria do flow? A teoria do flow é um estado que está relacionado às características que as pessoas apresentam ou desenvolvem numa atividade prazerosa. Então, quando a pessoa está desenvolvendo uma atividade prazerosa, uma atividade que ela está se divertindo de fazer, como é o caso de um game, ela sente felicidade e bem-estar. E se ela tiver com essa sensação durante o aprendizado do seu conteúdo, ela vai começar a associar
esse conteúdo a essa sensação. E isso faz com que a disponibilidade dessa criança e desse adolescente para o conteúdo geometria, por exemplo, ela se abra. Então, ele entende o aprendizado de geometria como algo divertido, como algo leve, como algo que o desafia numa coisa que ele pode oferecer de volta. Então, esse é um estado de flow que ele vai atingir quando ele estiver fazendo o jogo, e ele vai associar isso ao seu conteúdo também. Ele vai ter a oportunidade de experienciar o aprendizado de geometria com essa sensação de bem-estar. Então, por isso que a gente está trazendo para vocês como uma nova possibilidade, né? E também destacando como uma tendência atual, porque o nosso mundo está girando muito em torno desse tipo de estratégia. E com certeza vai contribuir muito para a aquisição dos novos aprendizados, né? E quais seriam, então, estratégias de gamificação? Eu disse lá atrás, nos slides anteriores, que não só jogos prontos vão ser necessários. Ah, mas eu tenho que conhecer jogos, eu tenho que... Sim, você até vai ser muito saudável que você conheça para você poder indicar, para você ter alternativas para utilizar, mas você não vai depender dos jogos prontos. Você, professor, pode criar jogos através do quê? De dinâmicas. Se você estabelece algumas dinâmicas na sua atividade, você já está gamificando o seu conteúdo. Que tipo de dinâmicas, Débora, que a gente pode estabelecer? As dinâmicas que a gente pode estabelecer dinâmicas que tenham como objetivo principal eles receberem missões ou desafios a serem cumpridos. Então, quando a gente estabelece isso dentro de uma atividade, missões ou desafios, você já está gamificando. Se você quiser dar uma realidade maior para esse game ainda, você pode levar objetos para a sala de aula, objetos de vestuário, objetos, utensílios que possam simbolizar personagens desse game, né? Se ele no game vai fazer um papel de detetive, se ele no game vai fazer um papel, você pode levar objetos que ele use durante a atividade para simbolizar esse papel que ele vai desenvolver, ou elementos de cenário, aí vai da nossa criatividade. Ou você pode estabelecer também sistemas de premiação, um jogo de perguntas e respostas, o nosso tão conhecido aí que a gente vê, o jogo do passa ou repassa, que já é bem popularizado, que todo mundo conhece. É um jogo de conhecimentos gerais, ele pode servir ao ensino de qualquer conteúdo ou à checagem de qualquer conteúdo também, que a gente ainda vai falar sobre isso hoje também, em termos de avaliação. Mas, qual que é o atrativo do passa ou repassa? Estabelecer uma dinâmica, né, de quando você pode passar, quando você repassa, e um sistema de pontuação. Então, isso já são características de gamificação. E aqui nessa tela a gente tem os vários elementos que podem nos ajudar a criar a estratégia de gamificação. Então, as premiações, as pontuações, medalhinhas, criar um ranking, né, estabelecer níveis de jogo, de dificuldade de jogo, missões, algum tipo de competição, personalizar o conteúdo de acordo com aquilo que você está trazendo, ou personalizar a premiação de acordo com o que a sua turma possa estar precisando, e olha aqui que a gente pode trazer competências socioemocionais para esse momento também, quando você identifica na sua turma alguma situação mais específica, a gente pode associar, né, personalizar, ou mesmo narrativas de experiência e que nos ajudem, né, nessas estratégias. Agora nós vamos falar um pouquinho aí do segundo passo, que é as estratégias para ensinar a unidade temática de geometria. Então, nós pensamos aqui, para fazer uma relação com o currículo em ação, que é o nosso EMAI, com o WordWall. O WordWall ele já foi apresentado para vocês ano passado, em uma outra formação. Para aqueles que chegaram esse ano, que não conhecem, então terão a oportunidade aí de conhecer esse aplicativo, que vai nos ajudar muito na questão de construir a atividade que está dentro do EMAI para a gamificação dentro do WordWall, tá? Então, se vocês observarem,
nós vamos fazer aí uma estratégia, então nós vamos escolher dentro da unidade temática de geometria, aí eu coloquei EF02, MA14, o que vem a ser? Que é reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais. Cubos, blocos, retângulos, pirâmides, cone, cilindro, esfera. Então, dentro da unidade temática do EMAI, vocês vão encontrar aí essa habilidade que vai falar de reconhecer. Porque nós sabemos aí que no segundo ano, né, no primeiro ano, os alunos já começam a ter um contato com sólidos, e aí, a partir do segundo ano, eles já começam a nomear e comparar figuras. Então, aí a atividade 13.1, ela vai falar o quê? De você vai reconhecer figuras geométricas tridimensionais presentes em elementos naturais, criados pelo homem e a identificação de algumas de suas características. Então, aí nós temos o quê? Dentro da imagem, né, que está lá dentro do material do professor, então nós temos aí mais o quê? Do peão, da bola. Então, nós temos aí o cilindro, nós temos a figura do chapeuzinho do aniversário, né, ali no outro quadradinho. E como que eu vou fazer isso dentro do WordWall? Então, se a gente pensar, eu vou mostrar para vocês agora, em tempo real, o WordWall, para vocês terem uma base. Então, só um minuto que nós iremos fazer essa interação junto. E aqui está falando assim, ó, sólidos geométricos. Arraste e solte cada item em seu grupo correspondente. Então, o aluno vai clicar aqui e aí eu tenho uma figura. Então, vocês podem perceber que aqui eu tenho um cronômetro, né, que está aí marcando. E o que esse aluno ele precisa ter? Ele já deve ter que conhecer, né, gente? Então, assim, ele vai fazer associação de figura com a questão da forma geométrica. Esfera. O que é uma esfera? Então, vamos pensar, professora, a esfera é o quê? É a bola, né? Então, ele vai colocando aqui o que é esfera. E o tempo aí está correndo, né, gente? Tá? Pirâmide. Então, eu tenho pirâmide, né? E aí, a minha colega tá também aí, você pode pedir ajuda para o colega. Eu não lembro o que é pirâmide. Débora, me ajuda. Onde que você está verificando mais pirâmides aí? Me ajuda, eu não consigo pensar. Então, assim, esse colega, ele pode estar diretamente aí, seja uma videochamada, né? Em diferentes formatos, que cada escola tem aí a sua forma de fazer. Então, olha só, eu vou pedir ajuda para o meu colega, mas também eu vou pensar que esse colega também vai jogar. Então, olha só, eu vou passar para o próximo item. Então, olha, eu vou para o cilindro agora. Cilindro, né, o que rola. Então, vamos pensar. Aqui embaixo eu tenho cubo. Então, olha só, para a criança, para o aluno fazer isso, ele precisa ter um conhecimento prévio. Eu posso trabalhar não só no segundo ano, porque aqui eu tenho um prisma de base triangular. Então, eu tenho que pensar qual é a referência que o EMAI está fazendo. Qual que é o ano, qual que é a série que vai falar sobre o prisma de base triangular, prisma de base quadrada. Olha, deixa eu ver. Olha, esse daqui será? Será que isso é um prisma? Será que isso daqui? Me ajuda aí, Débora. Me ajuda a resolver, por favor. Eu não estou conseguindo sozinha. Estou pedindo ajuda para o meu coleguinha. Eu acho que o prisma é mais compridinho. Eu acho que aquele que você pegou também era pirâmide, Elis. Mas o prisma de base retangular. Eu não sei. E agora? Olha só, eu vou ir no... Ele vai parecer com retângulo. Vai parecer com retângulo. Ó, a Débora deu uma dica para mim. Então, assim, ó, um retângulo. Então, eu vou pensar no prisma de base. Ô, Débora, se a gente olhar aqui, ó,
tudo bem. Esse daqui, ele vai trazer aqui, formato de cilindro, esse? Sim, né? Isso. Aí, olha só, Sim. essa caixa do Colgate, Débora. Olha, a professora Aham. falou tanto na aula, mas eu não tinha prestado atenção. Será que essa caixa, ela entra como um prisma de base quadrada ou de base retangular? Ou de base triangular? Não, de Ela entra o quê? base quadrada. Olha, de base Quadrada. quadrada, O né? triângulo é o outro. Então aqui, esse daqui ele entra onde? Ele vai entrar aqui também, não vai? Ele não é um prisma? Ele Se eu também olhar, tem base quadrada. base Isso. quadrada. Olha aqui, outro cilindro. E esse daqui? Ele entra como pirâmide, base triangular. Ele é uma base. Eu acho que ele é uma. Eu acho que ele é uma pirâmide. Aqui é uma pirâmide de base triangular. Olha, mas se eu olhar Eu aqui, Débora, olha só. Esse daqui também não me lembra um triângulo? Eu não sei. Então, assim, lembra. ó, lembra que a professora falou na aula? Então, assim, gente, o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que vocês podem criar toda uma situação, todo um repertório, né? Então, esse aluno teve a aula lá no livro do EMAI, então ele já vai ter se apropriado, mas isso daqui eu não sei, porque ainda não chegou. Então, eu tenho que primeiro ajustar a atividade para ver se ela dá para conciliar qual é o ano que vai conciliar. E a partir daí, ó, olha, 4 minutos e 46, eu vou enviar a resposta. Olha, está corrigindo. Nossa, olha, eu errei essa daqui e errei essa. Olha lá. Ele vai me dar o quê? A minha pontuação. Ele vai dar a oportunidade de vocês melhorarem a questão do tempo, né? Então, assim, precisa ser passado para esse aluninho a questão do tempo, né? Então, eu também vou ter que pensar em tudo isso, tá? Então, voltando aqui na nossa formação, gente, claro que a gente fez aí uma forma para vocês, para a criança saber, né? Então, aqui é o formato dessa parte, né? Vou aparecer de novo aqui para vocês, porque eu estava de lado, então eu estava aqui no outro computador. Então, aqui eu tenho as propostas, então eu tenho que pensar o que eu já trabalhei dentro da sala de aula antes de montar, não é isso, Débora? Porque aqui você está montando o jogo, gente. O WordWall, ele dá essa Isso. possibilidade de você pegar determinada página do EMAI e fazer aí, ou encontrar atividade já pronta. No caso, essa atividade, ela está pronta. Ela ela complementa a sua atividade do EMAI, tá bom? Agora, vamos passar aqui para uma segunda habilidade. Olha, essa habilidade aí já é do 4º ano. Olha, associar prismas e pirâmides à sua planificação e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, vértices, arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. Então, olha essa habilidade. Então, nós sabemos que o ensino ele acontece em espiral. Então, eu tive lá no 2º ano a habilidade, aquela habilidade que era, como é que era colocado? Que era reconhecer. Agora, ele vai associar. Associar Isso. o quê? Prismas e pirâmides. Então, eu pensando nisso, eu também posso criar, dentro da proposta que está no livro do EMAI, ou também voltar lá no WordWall e trazer aí a questão, trazer em formato de jogo. Aquela atividade dá para aproveitar? Dá, porque lá também fala de prisma, né? Então, assim, eu vou saber o que ela já conhece e o que ela está aprendendo nesse momento. Então, assim, olha, aquela atividade anterior, ela tanto cabe para o 2º ano, que no caso ela está nomeando, então ela está fazendo uma associação, né, dos formatos de embalagens que tem no nosso cotidiano,
né, que faz parte aí do nosso contexto, dentro das nossas casas, alguns sim, outros não. Então, a criança associa. E agora ela vai fazer o quê? Ela vai, deixa eu voltar um pouquinho, ela vai fazer o quê na habilidade do quarto ano? Ela vai associar o prisma. Então, se vocês olham aí nessa atividade proposta, que é a atividade 3.2, após montar as caixas, André as separou em 2 grupos, como mostra a ilustração abaixo. Então, eu também posso fazer dentro do WordWall, tá? E aqui eu vou trazer para vocês uma atividade que está dentro do WordWall, que é essa questão de você, o que é aresta, face, vértice. E aqui eu trago um elemento a mais, que é a base, né? Esse jogo também está no WordWall. Débora, se você quiser falar alguma coisa, complementar, está com a oportunidade. Então, eu acho só que é importante a gente ir fazendo essa associação, né? Então, o que a gente está vendo aí no WordWall nada mais é do que daquelas estratégias que a gente citou. Nós estamos utilizando jogos que já estão prontos e a gente tem outras plataformas, né, Elis, que a gente ainda vai sugerir para vocês, mas é só associar com a habilidade, né? O dia que o professor for trabalhar, pela habilidade descrita, ele pode procurar um jogo que ele consiga disponibilizar aí na sala de informática, que ele consiga, com os seus alunos, desenvolver essa habilidade. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais também das outras estratégias. Então, eu tenho aí diagrama marcado, face, vértice e aresta. Arraste e solte os pinos no lugar correto na imagem. Então, ela vem e ela vai arrastar até aqui. Aí sempre fica aquela dúvida, né, gente? O que é vértice e o que é aresta? Então, arestas é o quê? A gente sempre lá na escola, a gente associa o quê? A linha, né? A linha do formato. E a vértice? Então, eu tenho a ponta. Aí, aqui você pode ter a tabela de classificação, né? Então, em primeiro lugar, aí está o Otávio, aí depois vem Dante. Então, aqui é uma atividade que já estava pronta, tá? Voltar. Então, aqui foi uma forma da gente mostrar para vocês. Então, olha aqui. Só para a gente finalizar essa parte do WordWall, tá vendo aqui, ó, compartilhar. Quando você clica em compartilhar, você pode obter o link para outros professores. Então, você pode... Por isso que nós sempre falamos, Débora, de trabalhar o EMAI com seus pares. Se todo mundo pegar por exemplo, eu tenho 3 salas do quarto ano. Se cada professor pegar uma unidade temática ou até mesmo uma sequência de atividade, ele vai conseguir montar dentro do WordWall. Em pouco tempo, você vai ter praticamente o EMAI dentro desse aplicativo. Ou então, eu posso também mandar para os meus alunos. Então, eu vou definir a distribuição. Então, o que esse aluno vai ter que fazer? Ele vai inserir o nome, você vai fazer o registro aqui, né? Então, você vai pedir para ele colocar o nome. Você pode selecionar quanto tempo ele vai precisar para fazer. Então, quanto tempo aí você acha que ele vai levar para pensar? Porque ele vai ter que puxar o que ele sabe sobre vértice, face e aresta. Né? Qual vai ser a data dessa atividade? Depois, no final do jogo, ele vai exibir as respostas, ele vai poder começar de novo, ele vai ter uma tabela de classificação, então você faz toda essa seleção antes de mandar para o seu aluno. Então, aqui você vai clicar em começar. Ou você copia aqui o link e pode mandar pelo WhatsApp, ou você tem a opção aqui de entrar no Class. Olha que bacana.
para nós que já estamos no estado aí que temos acesso ao Class, você pode clicar no Class e você já manda direto para a sua turma e clica em concluir. Entenderam? Então, aqui é uma ideia para vocês estarem trabalhando aí na sala de aula com os seus alunos. E aí, então, o nosso terceiro passo, a gente tem que pensar como que a gente articula esses conteúdos, como que a gente articula as nossas aulas com a gamificação. E aí vem uma proposta que pode ser usada pelos professores para essa articulação. A gente colocou aqui uma sugestão, né, que seria a aula invertida. O que seria a aula invertida? Antes da aula, o professor ele vai preparar um conteúdo, ele vai compartilhar com os alunos para que eles acessem o conteúdo, então eles já vão ter um primeiro contato com esse conteúdo antes da aula. Durante a aula, o conteúdo que foi acessado pelos alunos, eles vão trazer suas dúvidas e vão realizar atividades práticas. E depois da aula, eles fazem uma revisão e avaliam o conteúdo, decidindo pelo próximo tópico de aprendizado, né? Essa é a proposta da aula invertida e pode ser uma metodologia, uma estratégia também dos professores. Para a gente finalizar, a gente vai deixar aqui para vocês, a gente falou do WordWall e a gente vai falar para vocês também um pouquinho de outros 2 aplicativos, começando por esse aplicativo Kahoot. Vocês podem jogar o nome Kahoot no Google, que vocês acham ele fácil. Vai ser uma das primeiras opções que vai aparecer. Eu trouxe aqui uma tela para poder compartilhar com vocês como vocês criam o Kahoot. O Kahoot, ele tem um sistema já de game pronto, mas você vai criar o game lá dentro, o seu game, o seu conteúdo. Então, aqui a gente já está dentro do site do Kahoot e a gente já criou um cadastro para nós. Porque quando você entra, como qualquer site que você vai usar, você vai precisar criar um cadastro, indicar um e-mail, né? Então, quando você fizer toda essa parte, você vai ter acesso as ferramentas do Kahoot. A primeira coisa que ele vai te perguntar lá no começo é que tipo de pergunta, de jogo você quer fazer. Se você tiver escolhido o idioma em português, como eu escolhi aqui para ter as orientações, vai aparecer assim para você, ó. Formato de questionário, formato de verdadeiro ou falso, formato para digitar a resposta. Eu escolhi esse formato aqui, o questionário. Se o seu idioma estiver em inglês no site, ele vai aparecer como quiz, tá? E aí você seleciona, esse é o tipo de jogo que você quer fazer. Você pode selecionar o limite de tempo em que as perguntas ficam disponíveis para os alunos responderem. O sistema de pontuação, como vai ser, você também determina. Aqui eu estou usando a versão gratuita do site, tá, gente? Sem custo nenhum. Então, algumas ferramentas ficam indisponíveis, mas mesmo assim a gente tem muita ferramenta para trabalhar aqui. E as nossas opções de resposta. Se ela é uma opção de seleção única, que foi a que eu usei, só tem uma alternativa que está certa. Enfim, ele vai te dando algumas opções e você vai selecionando. Depois, quando ele abre para você compor o game, ele abre essa estrutura. Aqui em cima, ele vai pedir para você digitar a sua pergunta ou a sua proposta de desafio. Ele vai te dar a opção de inserir ou não uma imagem, aí é opcional, e ele te dá, no caso do quiz aqui, do questionário, ele te dá 4 alternativas que você pode colocar. E eu escolhi seleção única, então você tem que, dentre as 4 alternativas, colocar apenas uma resposta correta. Aqui ele já está aparecendo para vocês com a marcação da resposta correta. Por quê? Porque eu estou na minha página de edição do jogo. Eu estou na página do professor que está criando o jogo. Então, é nesse layout que ela vai aparecer para você. Quando esse jogo aparece para o aluno, obviamente não aparece a resposta marcada, tá? Ele vai ter um tempo para responder, para selecionar uma das alternativas, e ao final desse tempo, o próprio jogo vai responder para ele se ele acertou a questão ou não, e ele vai gerando uma pontuação em relação a isso. E como que eu posso colocar o meu aluno para jogar, Débora?
Quando você termina de criar o seu jogo, no caso do meu jogo aqui, ó, para modelizar para vocês, essa é uma primeira pergunta. Quais os objetivos da gamificação de conteúdos, que eu fiz questão de trazer partes do nosso conteúdo de hoje. Então, essa minha gamificação aqui, ela poderia servir como uma avaliação do nosso desenvolvimento de conteúdo. Então, é muito interessante também vocês pensarem nessa estrutura como uma forma de avaliar e variar, né? Diversificar um pouquinho a sua forma de avaliar os seus alunos. Através de game é uma possibilidade. E aqui eu criei. Então, são objetivos da gamificação de conteúdo. Pus 4 alternativas aqui para vocês me responderem qual é a correta. Numa segunda pergunta, a gente tem uma pergunta sobre o ensino híbrido, que a gente trouxe lá um slide para vocês também, sobre a interligação que ele faz, né? Como que ele trabalha com a expansão desse cenário. E aí, vocês iriam responder também. Eu trouxe de propósito também uma outra forma para mostrar para vocês que a figura que compõe a nossa tela de jogo, ela pode ser objeto do próprio desafio. Então, a figura abaixo corresponde a... E aí, o aluno teria que responder para você, mostrar se ele reconhece ou não a figura que você está apresentando. E a gente ainda teria nesse quiz aqui, uma última pergunta, que seria a única estratégia que não se associa ao ensino através da gamificação. E aí, para vocês, professores, então, qual a única estratégia que não se associa ao ensino através de gamificação? Eu coloquei também aqui 4 alternativas. Para nós aqui já fica aparecendo qual é a alternativa que deveria ser respondida, porque a gente está no modo de edição do professor. Agora, o que é importante vocês entenderem na dinâmica do Kahoot? Você vai criar esse jogo, quando você finalizar ele vai gerar um número, um código, que vai estar relacionado a esse jogo que você criou. Vocês viram lá no Word Wow, que a Elisa, ela gerou um link, né? Um link para ter acesso à atividade. Esse game, ele gera um código numérico. E aí, o que você vai fazer? Você vai guardar esse código numérico do seu game. Vai estar salvo aí junto com o seu game quando você finalizar. Quando você for fazer a sua aula com os alunos, você vai estar numa sala de informática, eles vão ter acesso a outros computadores, você vai pedir para eles acessarem a página do Kahoot, você vai dar esse caminho para eles, vai ensinar como entrar na página do Kahoot. E dentro da página do Kahoot, uma outra opção que vai aparecer é jogar um jogo agora. A gente entrou numa primeira, que foi criar um novo jogo, e aí a gente fez esse jogo, e vai ter uma outra opção, que é jogar um jogo agora. Os alunos vão entrar nessa. E quando eles entrarem nessa opção, o game vai pedir o código do jogo. E aí você, professor, vai passar o código do seu jogo, e os alunos vão entrar todos ao mesmo tempo nesse jogo. Se você estiver no ensino remoto, isso pode ser feito pelo próprio celular. Se ele tiver opção de ter um dispositivo na mão e acessar essa outra página, ele pode fazer esse jogo mesmo remoto, né? É claro que para os pequenininhos, esse é um gerenciamento um pouco mais difícil, mas para os alunos de 4º, 5º ano já é bem possível, pelo que eles já conhecem de tecnologia. Então, eles entram, colocam o código que você vai passar para eles, e eles vão ter acesso ao seu jogo. E conforme eles forem respondendo, o jogo vai gerando para você, que vai estar como administrador, um ranking de pontuação. E ele faz esse ranking mensurando o tempo de resposta dos alunos, ou seja, quem é mais rápido, mas quem é mais rápido para responder, fazendo a opção correta da resposta. Então, ele não só tabula as opções de resposta correta, mas ele tabula também o tempo que a criança levou para responder a questão. E aí ele gera um ranking de pontuação. E é muito bacana, viu? Para vocês desenvolverem conteúdo, que vocês podem fazer essa opção também com esse jogo, mas principalmente para vocês terem como opção de avaliar o conteúdo já estabelecido com eles. A gente deixa aí para vocês, então,
a opção do Kahoot. Também falando sobre essa questão de aplicativos, quantas possibilidades, né, o professor tem de estar utilizando vários tipos de ferramentas, seja remoto, seja presencial. Se nós estivéssemos no presencial, como você mesmo falou, né, um jogo mais lúdico, uma forma Sim. bem mais bacana de você fazer ali, né, todo mundo próximo. Então, assim, é muito, muito bacana de ver, tanto que um ponto que você colocou, citando que a questão que é pago, né, o Kahoot, o WordWall também tem a versão que é paga. Então, tem a questão do que tem a parte gratuita, mas é mais limitada, a gente sabe, né? Mas dá para fazer bastante atividade, você pode trocar, né? É isso que eu ia comentar, Elis. Mesmo na parte gratuita, né? A quantidade de elementos que ele traz já faz um bastante diferencial na metodologia, já permite ao professor criar bastante coisa interessante, né? Isso, dá para criar bastante coisa interessante e dá para compartilhar entre professores, porque por isso que eu falei que é tão importante vocês estarem alinhados com os pares, para poder ter essa troca, né? Ninguém precisa fazer tudo. Cada um fazendo um pouquinho, compartilha com o colega. E quem vai ganhar com tudo isso são os alunos no aprendizado. E de uma forma tão espontânea, né? E assim, tão prazerosa, que é o objetivo, que é o que o jogo traz de fato para os alunos, né? E agora falando sobre essa questão desse próximo aplicativo, que é o Matific. O Matific já está aí no estado um tempão. Então, o nosso PCNP Paulo, o PCNP de tecnologia, ele fez aí um vídeo explicando como fazer para utilizar o Matific, tá? Eu passo a palavra para o Paulo. Olá, colegas. Eu sou o PCNP Paulo, de tecnologia, e adiante eu faço aí uma descrição sobre... O Matific é uma plataforma, e é uma plataforma que já vem de antes da pandemia, né? Inclusive, é uma plataforma que existe antes do CMSP. Se você olhar a estrutura do CMSP e a estrutura dessa plataforma, claro, é um ambiente completamente diferente. O Matific é uma gamificação, ou seja, é uma estrutura voltada para o ensinamento ou para a aquisição de conhecimento através de games, né? Trata-se de um jogo, né? Então, assim, uma plataforma que a Secretaria de Educação já vem utilizando há alguns anos. Até 2019, assim, era o ensino híbrido que nós tínhamos, de certa forma, né? Porque se a gente olhar a estruturação do Matific, ele é como se fosse um ensino híbrido. Ele é realizado em smartphones, em computadores ou em tablets, através da internet, né? Ou seja, é uma plataforma desenvolvida por uma startup israelense, e nós já sabemos, né? Israel é um país que é delimitado, né? Tem suas fronteiras com vários outros países em que ele está em constante conflito, né? Então ele precisa de tecnologia. Aliás, Israel é líder mundial em tecnologia de telecomunicações, Wi-Fi, né? As diferentes maneiras de interligar as diferentes regiões de Israel, né? Porque Israel nós temos kibbutz, temos povo no deserto, temos assim uma população um pouco diferente, embora seja um estado pequeno, né? Um país pequeno, mas é um país que tem bastante necessidade. Inclusive, essa plataforma do Matific, né, esse ensino de matemática, ele foi meio que desenvolvido como uma espécie de ensino remoto. Por quê? Porque ele é indicado para o uso especificamente no ambiente de internet, né? Então aqui, olha,
São atividades matemáticas para crianças de 4 a 12 anos, né, com uma pedagogia rigorosa, projetada por especialistas da área. Então, olha lá, é do ensino infantil, né, anos iniciais, aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e tem um sexto ano, que aqui para nós é o primeiro ano dos anos finais, né? Olha aqui tem alguns exemplos, né? Que qualquer pessoa pode colocar aí no navegador, né? Digitar Matific e já vai receber essa página que nós estamos olhando aqui. Então, ó, vamos imaginar aqui, olha, trabalhando com dezenas, por exemplo. Olha aqui o que nós temos, né? Nós temos aqui um game, né? Em que o monstrinho ali vai fazer umas compras, né? E vamos ver o que ele vai comprar. Olha lá, ele precisa comprar damasco e coloque 40 damascos na cesta, ou seja, são dezenas. Uma dezena, né? 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, que totalizam 40. Aí o aluno vem aqui, clica pronto, ele concluiu essa atividade, aí ele já vai passando, né? Ou seja, vai mudando de nível e vai ficando cada vez mais difícil, né? Essa ferramenta, porque é uma ferramenta prática, fácil e bem estruturada em termos pedagógicos. É voltado para o desenvolvimento cognitivo da criança. Faça uso dessa ferramenta, tenho certeza que você vai gostar. Nós já estamos aí praticamente finalizando a nossa formação e nós esperamos ter acrescentado um pouco mais para vocês, professores. Lembrando que nós temos o blog, né, dos anos iniciais, que está lá, você entra na diretoria Guarulhos Norte, então você vai lá, blog, e dentro do blog do NPE tem o blog dos anos iniciais, vocês clicam, tá? E a Débora tem uma novidade para vocês aí, né, Débora? Pode falar, passo a palavra para você, fala aí, pessoal. É isso aí, a gente está com essa formação aqui do EMAI, a gente vai encerrar as nossas formações assíncronas, né? Porque a partir da próxima formação, que vai ser no dia 6 de agosto, numa sexta-feira, no horário das 11h40 ao 12h30, nós estaremos com vocês ao vivo, a cores, em tempo real, no formato síncrono. Não esqueçam de preencher o formulário, muito importante vocês nos ajudarem lá na formação. Então, vamos encaminhar o documento, vocês já devem ter recebido o documento orientador. Dentro desse documento orientador tem o link do formulário, não deixem de responder, é muito importante a sua participação. Façam a inscrição no nosso canal, porque à medida que nós já vamos postando os nossos vídeos, vocês já automaticamente vão ser notificados, né? Curte, faça um comentário, né, Débora? Participem com a gente, dá uma clicadinha lá no curtir, para que outros colegas também tenham acesso, para que outros colegas também se empolguem em incentivar o funcionamento do canal. Então, curtam, se inscrevam no canal, que é super importante, porque aí toda nova postagem, todo conteúdo novo que a gente deixa lá, vocês vão ser notificados, e ajuda bastante aí no gerenciamento dos conteúdos. É isso aí. Então, eu quero desejar para vocês uma excelente semana de trabalho, um excelente final de semestre, né? Daqui a pouco nós vamos descansar um pouco. Então, fica aí o meu abraço e até a próxima. Débora, passa a palavra. Da minha parte, eu espero também que a gente tenha conseguido contribuir com vocês, que a gente tenha conseguido levar uma possibilidade de dar leveza ao conteúdo, de oferecer mais motivação, que vocês aproveitem bem, e a gente espera vocês no próximo encontro.